Santos do Fundão! Oi pessoal, tudo bem? Recebi o convite aqui do pessoal do Santos do Fundão, né, para contar um pouquinho para vocês assim da minha história. Então eu vou tentar passar aqui por algumas coisas que eu lembro, né? Acho que faz tanto tempo já que eu nasci, então deixa eu tentar lembrar aqui algumas coisinhas. Eu nasci em 13 de junho de 1926 numa pequena cidade francesa, né? E eu posso falar para vocês que, sabe, desde sempre eu digo que Deus me abençoou, porque eu nasci numa família muito, muito boa, assim. Eu falava para todo mundo que a minha família foi a maior recompensa que eu recebi na minha vida. Com todo esse apoio ali dentro de casa, né, eu tive uma formação muito boa e meu pai sempre me acompanhava muito perto, né, tanto nos estudos, na parte física, ele sempre estava me acompanhando. Tanto é que na escola eu me destaquei nas matérias, né, de grego, latim, religião, literatura, filosofia, matemática e geometria. Bom, eu posso dizer para vocês que eu gostava de estudar, né? Então, acho que era a consequência disso, né? E aí eu fui crescendo e tal, e na minha adolescência, assim, não teve nada, assim, demais que eu lembre que possa chamar atenção. Mas, assim, o que mais marcou, na verdade, na minha adolescência foi o período de guerra, né? Então, ver tudo aquilo que estava acontecendo no mundo mexia bastante com a gente, né? Mas, assim, a adolescência passou, e quando a guerra acabou, assim que ela terminou, eu comecei a estudar medicina, né? Eu tinha na minha cabeça, assim, de que eu queria me formar, terminar os estudos, né, para ser médico e poder atender o pessoal que morava na zona rural, né? Um pouco mais distante ali da cidade. Era esse o meu desejo, né? E aí eu comecei a ter as aulas, comecei a me aproximar, né, e conhecer melhor ali que era medicina, e eu fui tendo outras matérias também, conheci um pouco da genética, e aí quando eu comecei de fato me aproximar da genética, eu descobri uma paixão. Então eu comecei a voltar meus esforços, né, para começar a estudar cada vez mais a genética humana e doenças que podiam ser explicadas a partir da genética, né? Então, passou-se um tempo ali, né, assim que eu já estava terminando a minha faculdade, e aí eu comecei a fazer estágio num centro de pesquisa muito renomado aqui na França, né? Eu comecei lá como estagiário, e aí rapidamente, né, eu fui subindo de cargo, enfim, até que eu virei o diretor de pesquisa desse centro, né? E aí nesse período, eu comecei a estudar uma doença que lá na minha época, né, naquela época onde eu estava estudando ali, ela era conhecida como mongolismo, né? Certamente você já conhece essa doença, mas acho que ela deve ser chamada já de outro nome. Daqui a pouco você vai descobrir, né? E também, nesse meio tempo aí, por volta ali de 1953, eu casei. Casei com a Brit e ela era mãe dos meus 5 filhos, né? Afinal de contas, nós éramos abertos à vida também, né? E aí a gente foi seguindo, né? Eu com a minha equipe, seguindo as pesquisas, e aí a gente continuou ali buscando entender o que era essa doença, né? Que era uma doença mental até então, que tinha esse nome de mongolismo, né? E aí eu comecei a analisar algumas crianças que tinham essa doença e eu descobri algo em comum entre elas. Elas tinham um cromossomo a mais no par 21 do seu código genético. Então, eu fiz todas as pesquisas, né, para confirmar aquela descoberta, e aí em 1959 eu publiquei um artigo numa revista científica muito importante explicando toda a minha teoria e tal, né? E ali eu descobri o que seria a anomalia cromossômica que dá origem à doença que hoje vocês conhecem como síndrome de Down. Então eu pude explicar, né, qual era a causa, de onde vinha aquela doença. Então a doença que lá atrás se chamava mongolismo passou a mais para frente se chamar síndrome de Down em homenagem, né, ao primeiro pesquisador que estudou essa doença há muitos anos atrás, né? E aí pela primeira vez na história uma doença mental tinha uma explicação genética, né? Nesse momento, eu nem tinha me dado conta do tamanho da minha descoberta, né? Porque eu tinha uma noção de que ela era revolucionária, assim, a gente realmente fez um trabalho muito bom ali e estava descobrindo uma coisa muito importante. Mas eu não imaginava assim, o potencial que ela teria. Por quê? Depois, né, eu comecei a entender que eu não tinha necessariamente descoberto só a causa de uma doença, mas eu tinha descoberto um método de analisar o código genético para descobrir várias outras doenças. E tanto é que isso aconteceu. Eu e a minha equipe, né, a gente acabou descobrindo várias outras anomalias genéticas que davam origem a doenças, né, e eram perceptíveis clinicamente, né,
também era a importância, né, de ter um cromossomo a mais ou a menos, enfim, o quanto isso influenciava, né, na nossa vida, enfim, no nosso corpo, né. E daí eu fiz meu doutorado, continuei pesquisando muito, porque assim, agora que eu tinha descoberto, né, a explicação da doença, eu queria ver uma forma de talvez desativar esse cromossomo a mais, eu queria entender como que a gente podia curar essas crianças. O meu objetivo era curar a doença, né, ainda que a cura não viesse nem pelas minhas mãos, sabe, ainda que eu morresse e alguém na frente lá encontrasse a cura, acho que era o nosso maior objetivo ali enquanto equipe, especialmente o meu, né? Bom, então era esse o nosso objetivo, né? Realmente encontrar a cura ali. Mas antes de seguir falando um pouco mais da minha pesquisa, vale comentar um pouco de que não demorou muito para esse reconhecimento da comunidade científica chegar, né? Eu ganhei vários prêmios, eu era chamado para dar palestras nos maiores eventos, nos melhores congressos, eu fui chamado para dar aula das universidades mais renomadas da minha época, e eu recebi muitas honrarias, né? E a melhor parte, se eu pudesse falar, assim, eu só queria trabalhar para encontrar cura. Então a melhor parte é que eu acabei conseguindo muito patrocínio, né, para as minhas pesquisas. Então pude continuar tranquilamente as pesquisas, porque eu conseguia patrocínio para isso, né. E todo esse meu trabalho, ele chamou tanta atenção da comunidade científica que o meu nome foi cogitado até para ganhar o prêmio Nobel, né? Isso, esse prêmio mesmo, o prêmio que todo cientista quer ganhar, né? Ou a maioria, pelo menos, né? Mas, infelizmente, né, eu não ganhei o prêmio Nobel. E você vai entender por quê. E aí, voltando a falar um pouquinho, né, da síndrome de Down, que eu estava falando lá a respeito de tentar buscar a cura dela, eu segui firme lá para buscar a cura, como eu falei. Só que, assim, pro meu espanto, eu comecei a receber notícias que me deixaram muito preocupado, né? Por quê? Agora, era possível detectar a síndrome de Down por meio de exames, né, ainda na gestação. E aí alguns governos começaram a adotar uma política de abortar a criança nesses casos, né? Nossa, mas aquilo ali, gente, pra mim foi um baque terrível, assim, eu fiquei muito triste porque o objeto do meu trabalho, sabe, eles estavam usando as ferramentas que eu criei pra matar crianças inocentes, assim, então isso mexeu muito comigo, né? E eu já era contra o aborto naturalmente, por ser um médico que tinha feito um juramento em salvar vidas, né, em defender a vida, e ainda mais sendo católico, onde eu tinha total noção do valor da vida humana, sabe? Então, isso foi um golpe muito duro, assim, pra mim, né? E eu não podia ficar calado, eu não tinha como ver tudo aquilo acontecer e não fazer nada, né? Então eu resolvi agir de um modo que eu pudesse chamar a atenção da comunidade científica inteira para aquilo, né? E aí, em 1969, eu ganhei um prêmio e eles tinham me convidado para fazer um discurso, né? Em agradecimento lá ao prêmio que eu estava recebendo. E eu não pensei duas vezes. Falei, bom, aquela era a minha chance. Porque vai estar todo mundo assistindo, vai estar todo mundo vendo. É a hora de eu falar, né? Então, eu fiz um discurso muito duro mesmo, contra o aborto, a favor da vida. Falei realmente tudo ali. E eu sabia das consequências que viriam. Eu sabia que não ia ser fácil. Tanto que quando eu voltei pro meu lugar lá, que eu sentei do lado da Brief, minha esposa, eu falei pra ela assim, ó, hoje eu perdi meu Nobel de Medicina. Eu tinha certeza disso. E não deu outro, né? Depois desse discurso, a comunidade científica, eu poderia dizer que eles começaram a não gostar de mim, porque eu fui perdendo os patrocínios, eu não era mais convidado para nenhum evento, eu era dispensado para dar as aulas. E, enfim, eu fui ficando meio que de lado, assim, sabe? E esse foi o preço que eu tive que pagar por defender a vida, né? E não me arrependo, não. Foi difícil, sim, eu não nego. Mas eu não me arrependo, não, porque eu pude dormir com a minha consciência tranquila. E muita coisa aconteceu, né? Nesse meio tempo, assim. Que eu não vou me alongar, que acho que vocês entenderam o contexto ali de como foi esse momento depois do discurso, né? E realmente foi um momento difícil, mas que eu sabia também que uma hora ia passar. E eu posso dizer que ele passou em fevereiro de 1994. Um grande amigo, né, me fez um convite para ajudá-lo nessa missão Provida. São João Paulo II criou, nesse ano, né, de 1994, a Academia Pontifícia para a Vida. E ele me convidou para ser o seu primeiro presidente. Então ali eu fiquei realmente bastante feliz, né, de poder fazer um trabalho em favor da vida e junto com a igreja, que também era minha paixão ali, né?
junto com meu amigo São João Paulo II, que naquela época era só João Paulo II, tá? Pena que eu já vinha lutando contra um câncer há bastante tempo e infelizmente eu só fiquei à frente, né, dessa academia por 2 meses. Eu morri em abril desse mesmo ano, né, de 1994, em decorrência desse câncer, né? Bom, acho que vocês já conseguiram ter um bom panorama e um resumo assim da minha vida, né? E eu acho que para terminar aqui vale só comentar duas coisas, né? A gente tinha uma amizade tão bacana, assim, eu e João Paulo II, que depois de morto, né? Lá em 1997, 3 anos depois da minha morte, teve a Jornada Mundial da Juventude em Paris e ele foi lá no meu túmulo me visitar. Então ele lembrou de mim e deu uma passadinha lá para me ver, né? E agora, em 2021, bem recente, o Papa Francisco reconheceu as minhas virtudes heróicas e me tornou um servo de Deus, né? Então, se você, por acaso, que está aí me ouvindo, enfim, precisar de alguma coisa, pode contar com a minha intercessão. Sabe que eu vou ficar muito feliz mesmo em poder te ajudar, né? Assim como eu sempre fiz, né? O trabalho da minha vida foi tentar ajudar as pessoas. E agora, eu acho que eu posso continuar ajudando ainda, tá? E até uma coisa que me ocorreu, né? Não que eu não faria, não te ajudaria, né? Não vou interceder por você esperando nada em troca, mas eu fiquei pensando agora, já pensou se o milagre que vai me beatificar vai ser o seu? Vai ser na sua vida? Bom, tô aqui, tá? Precisar de alguma coisa, só dá um toque aí que teria o maior prazer em poder interceder por você, né? Ah, e eu já tava quase esquecendo, viu? Acho que eu não falei meu nome pra vocês, né? Bom, eu me chamo Jérôme Lejeune. Sou francês, católico, pai de 5 filhos, né? Casado, cientista, médico. Bom, gente, fica com Deus. Espero, né? Um dia poder interceder por vocês. Fala, santidade, tudo bem? Marques Júnior aqui falando, e eu queria só fechar esse episódio, gente, comentando um pouquinho assim, do que me chamou a atenção na vida desse servo de Deus, né, para trazer essa história aqui para vocês. Foram 3 os principais pontos, assim. O primeiro que eu queria destacar é o fato de que o que fez dele, né, um servo de Deus e futuramente um beato, um santo da nossa igreja, não foi os títulos como cientista brilhante, a fama que ele teve na sua carreira profissional, mas foi o fato dele ter colocado em prática, né, as virtudes heróicas, ele ter conseguido ser um bom pai, um bom marido, um profissional excelente, enquanto estudava era um dos melhores. Então, dentro da vocação e do estado de vida dele, né, ele deu o melhor, servindo a família, aos filhos, à esposa e a Deus e a profissão que ele escolheu, e foi isso que o fez santo, né. Eu acho que vale também destacar na história dele o fato de que, pelo menos para mim, né, há muito tempo atrás eu tinha na cabeça essa contradição que existia, né, como se fossem opostos, né, lados opostos, a ciência e a fé, como se fossem coisas realmente antagônicas, assim. E na verdade o que a gente vê é que tem muitos sacerdotes, muitos religiosos que contribuíram e muito com a ciência, né, fizeram grandes descobertas, então não tem essa contradição. E tem até a própria encíclica, né, do Papa São João Paulo II, onde ele fala, né, sobre fé e razão, e ele dá aquele famoso exemplo, né, que é como se fossem 2 asas de uma águia, né, que juntas alçam voo para contemplar a verdade lá de cima, né. Então, Jérôme Lejeune mostra isso pra gente também, né, que não tem essa diferença e essa distinção. E para fechar, acho que vale também entender e tentar, né, ver na nossa vida que em alguns momentos, né, para defender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente de fato entende como verdade revelada por Deus e que a igreja nos ensina, às vezes a gente vai pagar um preço alto, né, como aconteceu no caso de Jérôme Lejeune, sobre a carreira dele quando ele se posicionou a favor da vida, né, e hoje a gente vive num mundo onde a vida é quase que descartável, né, ele tenta pregar que o aborto é super normal, enfim, então esses foram os aspectos e os pontos aí da vida dele que me marcaram, que me chamaram a atenção. Eu espero que vocês, né, tenham gostado da história e pesquisem, busquem mais referências da vida dele. Amém? Um abraço e fiquem com Deus.